Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 45. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 43 ao 45. Quantos acharam? Dizem amém? Que diz a palavra do Senhor: ouvis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Queridos irmãos, efetuamos uma leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do verso 43 e em diante. Antes de nós iniciarmos, eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de estar em sua casa e com a responsabilidade dada pelo nosso pastor, de estarmos aqui nessa noite. Também fazer um agradecimento aqui ao diácono Márcio, esse que tem investido muito em minha vida e oração. Que Deus abençoe esse homem de Deus. Meus amados irmãos, como já ia dizer, Mateus capítulo 5, do verso 43 a 45, foi a leitura em que nós efetuamos nessa noite. Antes, amado, se você bem conhece, acredito que se não todos, a maioria, essa passagem que nós lemos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai falar de amor. E uma das definições de amor que nós pesquisamos e achamos é que o amor, ele se entende por atitudes fraternais entre pessoas. O amor, ele é revelado em atitudes fraternais entre pessoas. Uma introdução, querido, em que nós analisamos no dia de hoje, eu queria a sua atenção. Nos dias atuais, o amor tem sido inferiorizado e desvalorizado por muitos, devido às calamidades públicas e procedimentos de alguns. Porém, lembramos que o amor é algo precioso e verdadeiro, porque provém de Deus. Mas em meio a tudo isso, Deus nos faz uma revelação do seu amor, que está escrito em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, querido irmão, foi uma forma que Deus revelou o seu amor de modo infinito, não como os casamentos atuais, uso como exemplo, que está condicionado a uma situação, pois o amor dele não está condicionado a nada. Por esse ato de amor, ele nos livrou da morte e nos deu vida eterna ao seu lado. Você diz amém? Usamos um exemplo, amado, nessa parte introdutória, do amor que o Senhor fala em sua palavra. E como citamos aqui, o amor do casamento. E você pôde falar de situação condicionada. O amor do casamento, ele é finito. Ele tem um prazo para se terminar. Quando a gente faz lá os votos matrimoniais, a gente diz: até que a morte nos... Então, tem-se um fim. Lá no céu, a gente não terá a mesma vida que nós temos aqui. Lá eu não vou encontrar minha esposa, ela vai ser minha esposa. Você compreende isso? Você diz amém? Mas o amor de Deus para conosco, ele é infinito. Ele não tem prazo de validade. E vai valer a pena, quando se findasse os dias, comparado com o casamento, que essa vida, cada um de nós nos findarmos, vamos ver que valeu a pena desfrutarmos o amor de Deus. Queridos, o primeiro tópico que a gente quis detalhar nessa noite é em que consiste o verdadeiro amor do cristão. Queria que você abrisse a sua Bíblia ali em João capítulo 14 e verso 21. Em que consiste o amor do cristão? Se fala muito de amor hoje em dia, como já tinha de falar, está banalizado a forma de amor que esse mundo tem apresentado. Mas em que consiste o amor do cristão? Abra sua Bíblia aí, em João 14 e 21, que diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será
amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei nele. Amado, podemos afirmar que mediante esse texto consiste em guardar os seus mandamentos. Como já dizia a pergunta, em que consiste o verdadeiro amor do cristão? Consiste em guardar os seus mandamentos. Não vai ter concordância eu disser que amo a Deus e não guardo a sua palavra. Então, se eu amo, eu busco, aprendo e guardo. A palavra já diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Então guardar a palavra, amado, vivê-la, é uma revelação de amor para com Deus. Se você concorda, você diz amém? Segundo tópico que nós relatamos, em que consiste o verdadeiro amor do cristão, eu pedi que você abrisse agora em 1 Coríntios, capítulo 13 e verso 7. Muito conhecido. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 7. Diz a palavra do Senhor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O segundo detalhe que nós separamos aqui nessa noite, uma das coisas que consiste o amor do cristão é em ser paciente. O amor verdadeiro, ele é paciente. Ele tem paciência de esperar em situações adversas. Já dizia uma determinada história que a gente é propício a fazer alguém esperar, mas nós não gostamos de esperar ninguém. É muito chato, vou usar essa expressão, a gente esperar e esperar. Agora, imagine esperar quando a situação está adversa àquela que nós temos a expectativa de vida. Como lemos em 1 Coríntios, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas vezes, amado, vou usar novamente o casamento. Às vezes você analisa a vida matrimonial de alguém e você se pergunta, já que está um casamento abalado, você se pergunta, como é que alguém ainda aguenta isso? Como é que ele suporta isso? Como é que ela aguenta isso? A resposta é o amor. E diferentemente, querido, não diferentemente para com Deus, o mundo, ele nos analisa. Ele está todo dia olhando para mim e olhando para você. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, onde eu e você entramos, tem alguém nos olhando. E quando conhece e sabe que nós somos crentes, aí é que nós somos reparados. Você já percebeu isso? Você diz amém? Principalmente hoje em dia na faculdade, querido. Hoje em dia está ficando cada vez mais difícil nós professarmos nossa fé. Então, amado, para com Deus, às vezes alguém analisa nossas provações, analisa a nossa situação de vida. Eu peço que a sua atenção, e se pergunta como é que ele aguenta, como é que ela suporta, como é que ele ainda está vivendo essa situação, como é que ele já não desistiu, se já chegou em sua mente vontade de desistir, de largar a sua cruz, ou como usa algumas expressões, de largar as armas, por causa de alguma situação que você tem vivido. Mas daqui a pouco o Senhor, ele fala conosco, renova a tua fé, firma os teus pés e você volta a caminhar como se nada tivesse acontecido. Mas se for perguntar para você, o seu problema está do mesmo jeito. Nada ainda foi resolvido, mas o amor dele constrange a cada um de nós. Aleluia! Constrange, querido, a cada um de nós. Dando continuidade, amado, eu faço uma pergunta e nós iremos responder mediante esse texto. Quais as obras de um homem natural? E quando eu falo natural, eu o comparo com cada um de nós, servos do Senhor. Querido, na leitura que nós efetuamos em Mateus capítulo 5, verso 43, volta para lá. O texto diz o seguinte:
Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu. Então, a pergunta que nós fizemos: quais as obras de um homem natural? Primeira, ele ama o seu próximo. Amar o próximo, amado, existe uma expressão bem nordestina que diz que é mamão com açúcar. É muito fácil. Amar quem me ama, maravilha. Amar quem fim de semana vai me chamar para ir para aquela churrascaria, e quando eu for pagar a conta, alguém faz: não, é comigo. Amar muitas vezes alguém que faz parte do teu meio de amizade, alguém que tu não esquece, é fácil. Então, o ser humano normal, ele ama quem lhe ama. Você entende isso? Você diz amém? Se me ama, eu amo. Se está comigo, eu estou. E tem uns que até usam a expressão: eu gosto muito de você, mas não pise no meu pé não, viu? Já condicionou uma situação. O amor, ele mostra um interesse. Esse amor revelado no homem natural. E lá no livro de 1 Coríntios, não precisa você abrir, lá fala que o amor, ele é sem interesse. Você ama sem esperar nada em troca. Então, amado, o homem natural, ele ama quem ele ama. E segunda situação, se você observar, a leitura diz que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, primeiro, o homem natural, ele ama quem ele ama. E segundo, ele odeia o seu inimigo. É normal você saber, ou você conhecer alguém que diz assim: rapaz, eu perco o dia quando eu vejo alguém. E não pense que o homem, ele age como crente, não. Ele age como homem em sua natureza. Ele odeia. Ele não quer conversa. E se tiver oportunidade, ele vai pagar o mal com o mal. Já se dizia muito, desde criança eu ouvia minha mãe falar, que no centro do Recife, isso era muito pequeno, ela dizia assim: hoje está tão ruim, que se você pisar no pé de alguém, naquela ponte de ferro, não dá nem tempo de pedir desculpa, porque você vai ouvir horrores. Então, é uma reatividade muito grande. Se você é mal comigo, eu sou mal com você. É isso que o homem natural, ele vive e ele prega. Desse mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Mas eu quero agora que você veja o inverso disso. Como se comporta o verdadeiro cristão mediante esse texto, querido? Agora em Mateus capítulo 5, verso 44. 5:44, querido. Que diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amados irmãos, a pergunta foi a seguinte: como se comporta o verdadeiro cristão mediante esse texto? Primeiro, ele ama os seus adversários. Estava em casa, orando, dizendo: Senhor, eu preciso de um direcionamento de uma mensagem. Hoje é culto de missões. Não pense que eu vim trazer a doutrina, porque nessa igreja tem pastores para trazer a doutrina. Mas, amado, como eu irei fazer missão se eu não amo? Está totalmente ligado um assunto com o outro. O missionário, quando sai de sua casa, ele é motivado pelo amor em quem Deus põe dentro dele ou dentro dela. Então, como nós acabamos de ler, o Mateus capítulo 5, verso 44, querido, diz o seguinte: aleluia, ele ama os seus adversários. E aí está uma situação contrária do homem natural. Existe aí, querido, e antigos pregadores diziam, quando pregava essa palavra, não é uma mensagem, ou até ensinava, não é uma mensagem que vai sair ovacionados de glória, porque muitas vezes ela toca em nós e nós fazemos: poxa, eu acho que eu esqueci de algo. E quando eu falo isso, querido, eu quero dizer que é
é o seguinte: é amar. Melhor, é amar os seus adversários. A palavra fala, Jesus nos dá esse desafio, porque como é que eu vou amar alguém que não me ama? É totalmente o inverso do homem natural. Jesus, ele dá uma revelação disso na cruz do Calvário, querido. Na cruz do Calvário, quando Jesus está sendo crucificado e ele vai falar, ele diz: Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que. Então ele estava naquele momento orando por alguém que estava o matando. Não era que Jesus procurou o adversário, não. Não era que Jesus andou fazendo inimizade. O que eu quero te dizer é que se nós temos, é fato, adversários, não é que nós procuramos, é ele que se forma, é ele que nasce. Por determinadas situações que às vezes nós não compreendemos. Quem sabe eu queria a sua atenção. Você já se perguntou no seu trabalho, na sua casa, na sua rua: o que foi que eu fiz com você? Para você se formar meu adversário, meu inimigo, não gostar de mim. Então, querido, a palavra ela nos instrui a amar. Aleluia. Amar os que nos perseguem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ela nos instrui por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu só me situar, queridos. Ela nos instrui a amar os nossos adversários. E nesse mesmo texto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele suplica em favor dos seus perseguidores. E aí eu quero deixar outra situação bem mais complicada para se colocar em prática. Se amar já é uma grande oportunidade em cada um de nós. E agora você se imagina, já citei o exemplo, em suplicar pelos seus inimigos. Como lemos o texto: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amado, creia uma coisa e saiba de uma coisa: Deus ele tem o controle de tudo na palma das suas. Então, se surgir um perseguidor na sua vida, saiba de uma coisa: é permissão de Deus. Por mais que nós não entendamos, ou até como o apóstolo Paulo, nós não aceitamos. A Bíblia diz que Paulo ele vai se queixar de um enviado do diabo, todos conhecem, que vinha lhe esbofetear. Eu não quero entrar em detalhes. E o Senhor, quando vira para ele com resposta, diz assim: Paulo, a minha graça ela te basta. Querido, o que eu quero te dizer? Saiu glória. Querido, o que eu quero te dizer é que o perseguidor ele vai surgir. Se não surgiu ainda, não se assuste, porque é permissão de Deus para ser revelado o amor dele na sua vida. A Bíblia, ela não é teoria, porque senão a gente só ficava na EBD. A Bíblia não é teoria, porque senão nós não ficávamos só nos cursos teológicos, só ficávamos na leitura. A Bíblia, ela precisa ser aprendida e ser vivenciada. Quem sabe você pode estar dizendo no seu coração: eu já ouvi muitas vezes, irmão, essa mensagem ser pregada. Mas quem sabe Deus está dando a oportunidade hoje de vivenciar o amor no meio daquele que está te perseguindo, te tirando o sono, te fazendo até chorar. Escute a palavra falando: ore por ele. É o meu querer, assim diz o Senhor. Apresente ele em oração, suplique. Deixa eu dizer uma coisa a você que talvez você não saiba: o seu perseguidor tem problema. O seu perseguidor também necessita de oração. Ele também é uma alma que necessita de salvação. Aleluia. Por mais que você não goste, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E digo, amado, na vivência disso, por mais que às vezes nós nos perguntamos se você não já passou por isso. Eu já. Muitas vezes formou-se o grupo de evangelismo e tinha um jovem que ele zombava dos crentes. Pense, ele chamava a gente de velhos, ultrapassados. E quando o líder dividiu os grupos, eu disse: tomara que eu não vá para a rua dele. Disse: por favor, Jesus, para a rua dele não. E o líder olhou para mim e disse: Fábio, você vai para aquela rua. Eu disse: obrigado, Jesus, muito obrigado. Querido, eu já fui com as expectativas zero, mas ali Deus me deu uma lição na prática. Quando eu entrei na casa daquele jovem, ele estava chorando.
E ele pôde contar o seu testemunho em meio à mensagem que alguém pregou lá. Ele disse: eu queria ser igual a vocês, ter coragem de sair para evangelizar, ter coragem de falar do amor de Deus. E como eu não tenho, eu prefiro perseguir vocês. Ele usou com a sua boca. Eu prefiro testar vocês até onde você suporta. E cada vez que eu testo vocês, eu mais me apaixono pelo esse Deus que vocês servem. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Cada vez que alguém está te perseguindo, alguém está conhecendo o evangelho na essência. E você calado, suportando, com paciência e amando. Oh, aleluia. Quem sabe, querido, ainda não está fazendo parte das tuas orações alguém que tem, sabe aquele espinho que fica latejando lá? Não tem feito parte da tua oração cotidiana. É uma oportunidade que Deus te dá de dizer: Jesus, me ajuda, me ensina. Eu preciso, Senhor, amar. Preciso amar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E queridos irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dando continuidade, amado, quais os motivos para procedermos de acordo com a ordenança bíblica? Quais os motivos, querido? Você não já se perguntou? Abra sua Bíblia, já está aberta. Mateus capítulo 5, verso 45. 5:45 de Mateus. Vai nos falar o seguinte: para que vós torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Primeira situação, amado, em que nós devemos proceder de acordo com essa ordenança, de acordo com o verso 45, é para que nós sejamos filhos de Deus. Presta atenção: para que vos nos tornei filho do Pai Celeste. Amar me faz me sentir filho de Deus. Você entende isso? Diz amém. Segunda situação, amado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Veja a parte B aí do versículo. Porque Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre maus e bons, e faz vir chuvas. Amado, presta atenção. Às vezes a gente se acha tão filho que a gente pensa que o céu é só nosso. Só nosso. A Bíblia vai contar que o ladrão, alguém diz bom ladrão, ladrão é ladrão. Ladrão, na crucificação ao lado de Jesus, ele se arrependeu. E Jesus lhe dá um feedback dizendo: ainda hoje estarás comigo, aonde? Mas pare para cá e olhe para mim. Já viu nosso pastor pregar aqui várias vezes. Será que eu e você daria uma chance para um homem que já estava condenado? Hoje, amado, noticiário, como diz na parte introdutória, ele nos impulsiona a duas situações: ou a ter medo, ou a ter revolta da sociedade que nós estamos vivendo. Eu nunca vi ninguém assistir um jornal de meio-dia, aquele que se a TV tivesse um dreno saía sangue, e dizer assim: poxa, como eu estou alegre, estou agora impulsionado a pregar a palavra. Não, tem duas coisas que você vai trazer de lá: o medo de sair na rua, medo dos seus filhos sozinhos, medo de ser roubado, ou revolta. Ou você vai dizer: meu Deus do céu, como é que pode? Aprova logo a lei do armamento, quero fazer valer. Então, querido, o que eu quero dizer é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, o padrão dele foge do padrão desse mundo. A Bíblia diz que ele veio para o quê, querido? Isso. Ele escolheu as coisas para confundir as... Quem sabe tem alguém que aos teus olhos já não tem mais jeito. E digo aqui para você, querido, que entrou por essas portas, quem sabe que tem alguém que você avalia dizendo assim: Senhor, ali eu já espero o caixão,
ali eu não vejo mudança de vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus de Nazaré morreu para a vida dessa pessoa que você está pensando. Alguém que dá trabalho, alguém que tira o sono, esse alcoólatra, alguém que está na prostituição, alguém que está no vício. Possa ser que todo mundo tenha desistido, mas tem um Deus que mora nos altos céus, que pode ainda salvar alguém que está lá e surpreender a muitos de nós que estamos aqui, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já chegar ao término. Quais os efeitos produzidos pelos que executam o amor cristão? Abra sua Bíblia em 1 João novamente. 1 João capítulo 12, verso 10. Já estou terminando. 1 João capítulo 12 e verso 10. Quais os efeitos produzidos pelos que executam o amor cristão? Diz a palavra do Senhor: aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O que é que eu tiro daí, querido? É que os executores, eles não tropeçam. Presta atenção o que diz a palavra aí. Se você não achou, eu vou ler novamente. Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Está assim na sua tradução? Então presta atenção. Podemos afirmar daí que os executores dos efeitos produzidos do amor cristão, ele não tropeça. Quando você executa o amor à luz da palavra, você fica diferente de alguém que vá por qualquer vento, já está caindo. Daqui eu quero falar, querido, antes do nosso término, eu quero conversar com você a respeito de revelar o amor. Em muitas vezes você vai ser provado, você vai ser posto à prova. Mas mesmo assim, querido, eu quero te dizer uma coisa: vale a pena revelar o amor do Senhor. Por mais que você não tropece, como fala a palavra, tem alguém que precisa do teu abraço, da tua oração. E se eu posso afirmar, amado, que muitas vezes nós nos analisamos e pensamos que a situação que alguém está, nós nunca chegaremos. Mas eu peço que você puxe um pouquinho na sua memória quem éramos cada um de nós. E mesmo assim, Ele nos amou. Ele nos deu uma chance. Ele acreditou em nós. E por isso nós estamos aqui glorificando o seu nome. Aleluia. Para nós terminarmos, querido, quais as recompensas para os que realizam essa obra espiritual? Esse é o último texto. Quais as recompensas? Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Aleluia. Termino. Quais as recompensas de nós procedermos desse jeito? Diz a palavra do Senhor: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus quem para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que os amam? A palavra vai nos dizer, amado, em que a recompensa daqueles que realizam essa obra espiritual é o céu. Aquele que pratica o amor, ele tem o céu como recompensa. E se ter o céu como recompensa não lhe alegra, eu não sei o que mais vai lhe alegrar. Se não lhe deixa alegre em saber que a tua herança é o céu, eu não sei, querido. E já vou terminar, mas dizendo algo. Amado,
Eu queria que você agora parasse do que você está fazendo lá fora na sua vida. E a partir do dia de hoje, e eu quero pegar essa palavra-chave, o teu adversário, você traçasse um plano de ação para você transformar o seu adversário em seu irmão. Você diz amém? Que você dissesse: Deus, me ensine, eu quero ele do meu lado. Por mais que você esteja dizendo aí: não, irmão, por dentro, não tem como. Amado, o amor, ele transforma. Você pode dar um glória a Deus? O amor, ele transforma. A revelação do amor em situações que não são compreendidas pelo homem, ele transforma, ele muda a situação, ele muda o cativeiro, ele transforma aquilo que é morte em vida. Ele revela o amor, querido. Aleluia. Com a ajuda do meu querido irmão, eu queria orar por você. Eu queria orar. Nosso tecladista vai me ajudar. Eu tenho 5 minutos e quero orar por você. Eu quero orar. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. E queria que você agora orasse, amado, dizendo: Senhor, me ajuda a amar, Senhor, alguém que tem que se levantar como meu inimigo. Me ajuda, Senhor, a surpreender alguém com a revelação do teu amor em mim. Senhor, faz em mim o teu querer e a tua vontade. Você pode dizer isso? Você pode. Aleluia. Fecha teu olho aí, querido. Deus, aqui está o teu povo. Quem sabe, Senhor, eu não consegui ser tão claro como a tua palavra ela é. Mas se tem outra coisa, Senhor, que tu tens a acrescentar, eu te peço, Pai, ao revelar o amor, ajuda, Senhor, a cada um de nós. Ah, Jesus, quem sabe tem alguém, Senhor, que está aqui dizendo: eu já não aguento mais alguém, eu já não suporto mais. Desse jeito, Deus, eu não vou suportar. Eu estou em ponto de sair da graça. Eu estou em ponto, Senhor, de resgatar meu velho homem, porque alguém tem me tirado o sono. Alguém, Senhor, tem me pisado. Eu não sou merecedor do que eu estou passando, Deus. Oh, Senhor, tem alguém aqui nessa noite que chora, Pai, porque muitas vezes tem abraçado e tem sido pisado. Oh Deus, tem alguém que está dizendo aqui no seu coração: eu já não aguento, eu não oro, não tem como, não há saída, não há solução. Mas eu te peço, Senhor dos exércitos, eu te peço, Deus querido, abraça a alma desse crente, Espírito Santo, para que ele possa sair daqui fazendo diferente. E não tem missão maior e melhor do que revelar o teu amor. Meu amigo, alguém sozinho não consegue. Mas eu te peço, Deus de Israel, marca encontro, Deus, causa uma situação para alguém revelar que é cheio de ti, para alguém dizer que só o Senhor é Deus. Alguém vai ter que olhar para a tua filha, alguém vai ter que olhar para o teu filho e dizer: eu lhe vendi, eu lhe pisei, eu lhe maltratei, mas eu posso dizer que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Oh, aleluia! Se prepare, porque alguém vai bater na sua porta. E você vai dizer: não, Senhor, eu ajudo qualquer pessoa, mas ela não, mas ele não. Mas o Senhor manda te dizer: eu sou contigo. Se prepare, porque você vai dar um abraço em alguém. Tua voz me chama.